ensina a criança o caminho que deves andar, e ela, ainda quando for velha, não se desviará dele. Provérbios 22, capítulo 6. E é verdade, viu? Quando você ensina uma criança a engatinhar, e ela somente a engatinhar, não ensina a andar, o que é que vai acontecer? Ela vai somente querer engatinhar, né? Mas se você ensinar ela a engatinhar e também a andar, o que é que vai acontecer? Ela vai fazer as duas coisas, não é isso? Então, nós temos que... Então, ela vai fazer as duas coisas. Então, ela aprenderá que deverá andar e a engatinhar. Imagina quando você ensina a criança seus valores. Respeitar, amar o próximo, a não xingar ninguém, a ser humilde, não ser somente eu faço, eu quero, eu posso, ensinar ela que ela deve deixar a tolerância para outras pessoas também, né? E aí você pode ter certeza que você está ensinando pelo caminho correto. E que o dia de hoje seja um dia abençoado. Hoje, dia 12 de agosto, terminamos a Semana dos Pais. Vivenciamos a semana de vocês, que foi ontem. Foi legal as brincadeiras, foi? Assistiram bastante os vídeos e gostaram também. Nós da Escola Patronida fizemos o quê? Aquele aconchego primeiro para os pais, depois a gente fez o aconchego para você, nosso estudante, que é muito valioso e precioso para a gente. Vamos iniciar a aula de hoje sem preguiça. Vamos lá? Minha turma amada do 4º ano. Hoje iremos trabalhar, nossa agenda será livro de matemática. Na página de matemática você vai abrir 84, a partir da segunda coluna até a página 87, e nós vamos ver, ó, números fracionários. Livro de gramática, página 58 até a página 60, que a gente vai trabalhar gênero substantivo. E livro de geografia, a gente vai dar continuidade à divisão territorial política na página 59 até a página 61, para a gente fechar esse assunto. E vai ser com matemática que eu quero iniciar. Olha que desenho gostoso. Isso aqui é uma pizza, viu? Mas antes de eu chegar, aí eu quero vir para ela. Nosso título, números fracionários. É um assunto bem fácil de aprender. Fração. O que é fração? É um número que representa em quantas partes iguais foi dividida uma unidade ou um inteiro. O que é um inteiro? Por isso que eu fiz aqui o desenho da pizza. É isso aqui tudo, na divisória dela, ela é um inteiro. Se tivesse só o círculo, seria um inteiro. E aí eu precisei fazer as divisórias, que eu cortei a pizza aqui em 10 pedaços, tá? E aí, olha, tem aqui, ó, partes iguais. Ou eu posso deixar só o círculo, sem nada, sem precisar partir minha pizza no momento. Ou eu posso dividir, tá? Que foi o que eu fiz aqui. Isso são os números fracionários, que a gente vai pegar os números para trabalhar também, tá, meus amores? E aí, vamos lá. Na página 84, vocês também vão ver no livro de vocês. Uma pizza é essa aqui que eu fiz, certo? Uma pizza inteira, porque ninguém comeu pedaço nenhum, tá? Um inteiro. Esse um aqui, ele vai ser sempre chamado de numerador. O número que fica abaixo, ele vai ser sempre chamado de denominador. Prestem atenção. Denominador é a quantidade que eu cortei a pizza todinha, tá? O numerador é porque aqui eu só tenho uma única pizza. Esqueçam os pedaços, tá? Os pedaços dela é que vai somar com o denominador. Aqui eu só tenho uma única pizza. Se eu tivesse duas, seria 2 inteiros, tá? Pelo mesmo denominador, porque o denominador ele não muda não. Em algumas
Lá pra frente um pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que esse denominador ele pode ser diferente, o que é que a gente vai fazer para isso. E aí, veja só, eu coloquei aqui como exemplos, tá? Se eu pegar, eita, um pedaço de pizza para mim, outro pedaço para a tia Cristiane, o que é que vai acontecer? Eu vou formar uma fração com 2 pedaços que eu tirei, mas a pizza ela vai continuar com quantos pedaços? Mesmo eu tirando 2, ela vai continuar com 10 pedaços, tá? No denominador. Se eu disser assim, tá, vou dar mais um pedaço à professora Gleice. Eu tirei 3 pedaços, mas o denominador ele fica a mesma coisa, ele não pode mudar. E eu dei um pedaço à tia Ana e um pedaço à tia Adriana. Eu tirei quantos pedaços da pizza? 5. Mas o denominador ele vai continuar sendo o mesmo número. Tá, meus amores? Quando nós passamos, tá? Geralmente a gente tem fração 1, 2, nós temos 1/3, nós temos 1/4. E aí, quando eu passo dos números naturais como denominador e venho para passando da dezena para o denominador, como é que eu leio esse número? Aqui eu vou ler 10, tá? E aqui, a partir de se eu tiver 11, 12, 13, 14, na hora da leitura e no final, eu vou precisar colocar avos, tá? 2 e 13 avos, tá? Porque eu passei do numeral 10 como denominador. 1 inteiro, 31. Esse 31 ele vai ser 31 avos. Não coloque acento não, viu? Se colocar acento vai ficar o nome avós. Sem o acento e aí sucessivamente passando do 10, eu tenho como escrita esse nome aqui no final, ó. Avos, tá certo? E aí, consequência, vocês vão fazer atividade em relação a essa anotação sobre os números fracionários. E eu espero que vocês se saiam bem mesmo nas atividades, tá certo? Realizem a atividade da página faladas. Agora a gente vai fazer uma breve questionamento sobre gêneros dos substantivos, que foi a página de gramática que eu passei para vocês e que a gente vai fazer hoje, 58 até 60. A gente trabalhou no livro de português segunda-feira sobre números de gênero de substantivo, não foi? E aí nós temos 2 gêneros, nós temos o feminino e também nós temos o masculino. Substantivos, gênero feminino, é quando eu uso os artigos a, as, uma, umas, a menina, a bolsa, a mochila, a garota, a mulher, a avó. E aí eu falei sobre o quê? Sobre substantivo feminino. Quando eu coloco na frente o, os, uns, eu já estou falando do gênero masculino, substantivo masculino. Ó garoto, ó rapaz, ó avô, são substantivos masculinos. E aí vocês vão fazer a atividade de vocês da página 58 até a página 60 sobre esse assunto no livro de vocês de gramática. E no nosso livro de geografia, para a gente fechar hoje, trabalhar a página 59 até a página 61. E aí a gente vai trabalhar sobre a divisão territorial política. Lembram quando a gente falou que existem áreas até uma localidade, até uma determinada localização, pelo menos mais assim, eu vou dar um exemplo das vias públicas. Existem lugares que em Recife já pertence, em Recife já existe uma localização entre as vias que
uma pertence à Prefeitura do Recife, a outra pertence à Prefeitura de Olinda, mas aí fica aquela briga, né? Não pertence à Prefeitura de Recife, pertence à de Olinda, e aí nenhum dos dois prefeitos, vamos supor assim, né? Querem fazer a melhoria daquele lugar. Por quê? Porque existe uma demarcação política sobre isso, tá? E a gente sabe que a divisão territorial é o limite da demarcação de duas áreas vizinhas, tá? Uma não pode mexer com a outra, ou uma não pode ultrapassar com a outra, porque até onde? Vamos supor um terreno. A mamãe tem um terreno, tem tantos metros quadrados, mas se passar daqueles metros quadrados e vai para outro lado, o terreno já é do vizinho, já pertence ao vizinho. A mesma coisa é esse assunto sobre a divisão política territorial, ok? E aí vocês vão fazer atividade na página 59 até a página 61, que é para fechar esse assunto, ok? A aula foi rápida hoje, não foi, meus amores? Espero que vocês tenham entendido bastante tudo sobre o que a gente falou. Novamente a agenda, para não ter dúvidas. Livro de matemática, página 84, segunda coluna, até a página 87, com o assunto números fracionários. Livro de gramática, página 58 e a página 60, gênero do substantivo. E o livro de geografia, página 59 até a página 61, a divisão territorial política. E aí, gostaram? Não esqueçam de fazer as agendas, viu? Você fazendo a agenda vai ser, ó, a minha aqui, ó, vai ser bem melhor para que você possa estar sempre de acordo com o conteúdo que foi dado, tá? E até se você não fez alguma coisa lá, você marca um F, faltou fazer, tá? Beijo para vocês bem grande, fiquem com Deus e tchau, tchau, até amanhã.